Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você uma palavra sobre a dinâmica do reino. Uma palavra sobre fé, esperança e comunhão. Como é que você tem vivido esses últimos dias? Aonde você tem se refugiado? O que norteia a tua fé hoje? A gente tem duas formas de ver isso. De maneira espiritual ou de maneira natural. A maneira natural a gente encara isso como consequência, manipulação, agenda política, mundo globalizado. E na esfera espiritual nós vamos nos deparar com dois caminhos. O da simplicidade, onde nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir, ou da complexidade, da profundidade, da visão apocalíptica, onde nós entendemos que há a permissão ou o decreto de Deus. Interessante é que a Bíblia nos orienta a termos uma visão teológica acerca dessas coisas, desse tempo, em virtude de tudo o que já aconteceu, dilúvio, praga, fome, e é onde nós vemos, por determinação da própria palavra, que Deus tem um decreto, Deus tem planos e, além de planejar, Ele executa. Se você perceber no capítulo 41 de Gênesis, versículo 32, diz assim: é que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Curioso esse texto, né? O texto fala aqui de um período complicado, onde havia fome por toda a terra. José, servo do Senhor, preso. Parecia que Deus havia perdido o controle de todas as coisas. E Deus então dá a Faraó 2 sonhos, onde um jovem preso é quem ia ser o responsável de desvendar o enigma e a partir daí Deus mudar então toda a história. Interessante é que quando nós passamos por momentos assim, a maioria do povo se enclausura e começa a ter a sua fé abalada e questionada, quando na verdade nós devemos entender que Deus tem a dinâmica do reino e a pedagogia do céu. Deus tem a forma própria de nos ensinar, Deus tem a forma própria de doutrinar, de corrigir e de fazer com que a igreja e seus servos caminhem sabendo que Ele é Deus. E nesse momento de quarentena, a gente percebe que nós não podemos parar. Não é porque estamos em quarentena que a nossa vida espiritual também deve ficar parada em quarentena. Efésios 2:20 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andar, caminhar, prosseguir. E a versão da NVI diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Andar é praticar, é viver o Evangelho independente do tempo. Quantas pessoas dentro de casa enclausuradas, petrificadas, com sua fé adormecida e vivendo uma quarentena espiritual. É nesse momento que a palavra aparece para nos encorajar e nos mostrar que direção seguir, porque sem fé não há esperança.
E nós devemos permanecer na palavra da fé. O Evangelho nos ensina na dinâmica do reino que nós devemos ficar em permanente, constante movimento. Assim como Jesus nos ensina em João 5,17. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O verbo aqui é trabalhar, movimentar-se. Independente de nós termos a fala de que algumas funções hoje estão proibidas, no reino de Deus o trabalho continua. Nós estamos dentro de casa, mas podemos abençoar alguém. Nós podemos levar alguma coisa a alguém. Ou o medo tem nos calado, ou a nossa falta de fé tem nos paralisado. Como é que está o trabalho do reino de Deus? Nós devemos estar em constante crescimento. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2,47, acrescentava. Constante crescimento. A igreja é orgânica, não para, ela é viva, ela se movimenta. A quarentena paralisa muitos, mas a igreja não. A verdadeira igreja não precisa de lugares para se reunir. A verdadeira igreja se reúne em qualquer lugar. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria conosco. Ali é a igreja, aqui é a igreja, aí é a igreja. A dinâmica do reino é uma dinâmica de constante aprendizado. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Isaías 54:13. O verbo aqui é ensinar, discipular, constante aprendizado. O que você tem aprendido com a dinâmica de Deus, com a pedagogia do céu nesse tempo de quarentena? O Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Uma delas é robustecer a nossa fé e aprendermos a esperar nele. Tem pessoas que entram em quarentena física e vivem, na verdade, numa quarentena espiritual. Se fecham dentro da sua religião, se trancam dentro da sua denominação, se enclausuram nas suas construções teológicas. Param de descobrir Deus, param de ter experiências com Deus, param de ver a beleza de Deus na sabedoria da palavra de Deus. Travam em todas as áreas. Por que você não aproveita esse tempo de quarentena para crescer no Senhor? Faça algo útil, desenvolva a sua salvação. Tem pessoas precisando. Você hoje tem a tecnologia, você tem a internet a teu favor. Passa uma mensagem, liga, visita alguém, leva um alimento para o necessitado, uma roupa para o carente. Faz alguma coisa, não permita que essa quarentena te isole ou te deixe paralisada. Tem muita gente paralisada, não sabe o que vai fazer. E a dinâmica de Deus é a de constante movimento. Eu quero terminar dizendo o último versículo, Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva a tua salvação. Não deixa ela ficar parada. Não fique desanimado. Não se permita paralisar. Faça algo, movimente-se no reino. Fale do amor dele, leia a palavra, separe um bom livro, veja um bom filme, se consagre ao Senhor. Saia da quarentena espiritual. Tenha comunhão com o Senhor Jesus. Essa é uma palavra que eu deixo para você de incentivo, de ânimo, de fé, de esperança e de comunhão. Deus te abençoe. A paz do Senhor.